tablet. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Atenção, em 5 segundos, direto ao ponto. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto. Rádio CN Mix. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Claudemir Nunes. Dez horas, 4 minutos, 10:04. Estamos iniciando a partir de agora mais um programa direto ao ponto, aqui pela sua CN Mix, direto do município de Novo Oriente para todo esse mundão de meu Deus. A partir de agora, a comunicação e mixagem desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, juntos até meio-dia. Hoje, dia 11 de setembro de 2023, mais uma semana iniciando-se e você aqui junto com a gente para conferir as notícias locais, estadual, nacional e internacional. A partir de agora, você confere o nosso programa através das nossas fanpages também no Facebook, aplicativos Radiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. Ainda você confere o nosso programa também aqui através da sua Rádio CN Mix aqui no município de Novo Oriente, para todo esse mundão de meu Deus. A partir de agora é bem facinho você participar com a gente.
através aí dessas redes sociais, através também do nosso WhatsApp 99361 1909, DDD 889 9361 1909. Mandando aí a sua mensagem de voz, de texto, aqui para nossa participação e, lógico, a gente divulgando aqui para você. E vamos conferir, a partir de agora, os destaques que farão notícias aqui dentro do seu programa Direto ao Ponto. Limpeza e reconstrução após as enchentes no Rio Grande do Sul, inclusive com a participação do governo federal. Geraldo Alckmin esteve, portanto, ali naquela região. Sobe para 46 o número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Governo anuncia ajuda de 740 milhões para municípios do Rio Grande do Sul. Brasileiros contam como foi o terremoto no Marrocos, outra tragédia que aconteceu nesse final de semana, de sexta para sábado, onde vitimou aí mais de 2.000 pessoas, lamentavelmente. Mas já já a gente vai trazer mais informações aqui dentro do nosso programa. Fausto Silva, apresentador, teve alta neste domingo. Lula discursa no encerramento da cúpula do G20. Daqui a pouco essas informações aqui dentro do nosso programa. Até meio-dia, você conferindo aqui com a gente as informações. Chegando a todo instante, a todo momento ainda, a gente vai conferir as manchetes do jornal O Povo e também Diário do Nordeste aqui no estado do Ceará. Polícia Federal iniciará a fase de checagem de indícios e provas fornecidas por Cid. Inclusive, Cid já saiu da cadeia, da prisão que o mesmo estava no Exército lá no Distrito Federal. Mesmo já está com tornozeleira eletrônica e aí estará fazendo, portanto, o acordo aí de delação. Inclusive o presidente Lula falou sobre a delação de Cid e vê Bolsonaro envolvido até os dentes. Informações aí, portanto, a respeito desta delação. Falando ainda de Bolsonaro, o mesmo fará 2 cirurgias em hospital de São Paulo. Portanto, aí Bolsonaro se submeterá a cirurgias. Novo PAC terá 14,9 bilhões para prevenir desastres. Inclusive, eu estava já vendo hoje o Alexandre Garcia, aquele jornalista que já fez parte, inclusive, da Rede Globo de televisão, poderá responder por mentiras, fake news que o mesmo tem divulgado, inclusive sobre esse desastre ali no Rio Grande do Sul, onde o mesmo está a falar que a culpa é do governo petista. Como é que pode, né, cara? Até que ponto chega, né, aí a notoriedade de um grande jornalista que foi aí, portanto, Alexandre Garcia, que hoje, pelo menos para mim, ficou um cara desprestigiado por defender algo que o mesmo, eu não sei, colocou como ideologia, e tudo que é contra ou a favor de Bolsonaro, o homem está jogando nas redes, não importa sendo verdade ou mentira, é brincadeira. 10h10 são as manchetes. Além do que você ainda confere a respeito do esporte, Corinthians mais uma vez é campeão no futebol feminino. Ainda você verá e traremos informações a respeito também da seleção brasileira. Na área
policial. Daqui a pouco as informações que aconteceu de ontem para hoje, nesse final de semana, aqui nos Sertões de Crateús. Daqui a pouco você confere dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Até meio-dia. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. Dez e 12, de volta aqui no seu programa Direto ao Ponto. Até meio-dia, as informações não param. Para você aí, né? A gente não fez o programa aí na sexta-feira e nem na quinta, né? Na quinta-feira foi dia 7 de setembro, a gente se ausentou aí para o desfile cívico. Na sexta também não retornamos, mas estamos aqui a partir de hoje, dando procedimento aqui às informações que você confere. Já mandando um abraço, um bom dia a você que acompanha o nosso programa, a nossa programação aqui no município de Novo Oriente, aos amigos também junto com a gente em toda a região, aos amigos ali de Quiterianópolis, a você aí de Tauá, um abraço, aos amigos ali de Crateús, Independência, Tamboril, Sucesso, Poranga e Paporanga, Ararendá, bom dia, toda essa turma boa ligada com a gente, muito obrigado pelo carinho. Até meio-dia, a comunicação e mixagem desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, levando a informação até você. Você pode participar através do nosso WhatsApp, através também aqui das nossas fanpages no Facebook, mandando aquela mensagem, mandando aquele alô para quem você deseja. A gente, lógico, aqui vai retransmitir, repassar para você, portanto, a mensagem, além, é claro, das informações que você vai conferir até meio-dia através aqui do nosso programa. A gente começa falando, inclusive, dessa tragédia, né, que vitimou até o presente momento mais de 40, por que não dizer 46 pessoas ali no estado do Rio Grande do Sul. Felizmente, obra da natureza, juntamente com, lógico, com alguns despreparo do ser humano para tentar conter ou amenizar uma tragédia deste feito. A gente está falando da tragédia do ciclone, né, extratropical, que aconteceu ali no Rio Grande do Sul e que vem vitimando e deixando mais de 10 mil pessoas, né, sem moradia, né, sem muito o que se fazer, infelizmente, gente. A gente lamenta porque nisso tudo envolve vidas, envolve o financeiro, envolve questões sentimentais, envolve o ser humano. E desta feita, muitas pessoas também se aproveitam. Eu vi pessoas falando, engraçado, né? O presidente Lula, diante de uma tragédia dessa acontecida aqui no Brasil, o mesmo está onde? Está passeando. Segundo os faladores, dizem que o presidente Lula está passeando. Mas vamos lá, vamos esclarecer. Lula não está a passeio, gente. Lula está participando, né? Inclusive terminou ontem, do G20. G20, para quem não sabe, para quem é desinformado, é uma importante reunião que acontece todos os anos em determinados países. Inclusive o ano que vem será aqui no Brasil, que trata inclusive de várias questões, não só ambientais, como entre outras,
e econômica, inclusive. E o presidente, que é presidente de um país, ele tem que estar lá, diferentemente do Bolsonaro, que nem participava dessas reuniões, infelizmente. Mas é isso, tem que se participar, até porque o país necessita sim. Aí uns dizendo, não, enquanto isso a Janja está divulgando vídeos disso e daquilo, não estão gastando dinheiro em hotel, mas é isso. O cara vai para lá, ele vai pagar do bolso? Algum político paga do bolso quando vai fazer esse tipo de viagem? É cada coisa que a gente escuta, que a gente só escuta mesmo porque é obrigado, né? Felizmente. Mas é isso. 10 horas, 16 minutos, falando ainda dessas questões. Inclusive o próprio, comecei aqui falando, Alexandre Garcia, a PGR pediu uma investigação, né, para culpar o Alexandre Garcia do mesmo está divulgando fake news, que é só o que o mesmo faz ultimamente, né, divulgando fake news a respeito, inclusive dizendo que a culpa de todas essas mazelas, esses estragos, nessa destruição que aconteceu e está acontecendo lá no Rio Grande do Sul é culpa do PT, é culpa do governo petista. E eu que achava que era da natureza, né? Mas é isso. E aí eu já falei aqui e repito, você paga pelo que você fala e pode dizer 1000 coisas aí na internet, mas aí você vai responder, né, de uma forma ou de outra, e aí a conta chega uma hora. Mas infelizmente a gente vê essas coisas, né? Pessoas culpando governos jogando de um para o lado, para o outro. E gente, numa hora dessa, governo A, governo B, políticos têm que dar as mãos para ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas nesse exato momento. A gente vê inclusive a todo instante, momento, passando aí nas redes, né, não só da internet, como da TV, fechada ou aberta, todos os estragos que aconteceram ali naquela região, que não foram poucas. E além disso, não é da noite para o dia que vão ser reparadas ou consertadas. A gente sabe que é complicado, né, quando há um desastre da forma que foi, um dos maiores ali daquele estado, vitimando várias pessoas, outras ainda estão desaparecidas. Aí me vem algum engraçadinho querendo lacrar, que isso é querer lacrar, aparecer para alguns, né, para uma horda dos que eles defendem, dizendo que é culpa de A ou B. Se a gente fosse culpar, eu iria culpar aqui o governo lá do Rio Grande do Sul, por não ter agido antes disso. Mas como o cara vai agir? Quem se sabe que iria acontecer um ciclone desse, uma tragédia dessa? O próprio Alexandre Garcia acusando de que, com as intensidades das chuvas, enfim, estava aí os governo federal mandando abrir as comportas para aumentar ainda mais a tragédia. É brincadeira, a gente divulga isso lamentando aí algumas opiniões de um cara que já foi um dos maiores críticos da TV e que hoje só fala baboseira. Felizmente é o que a gente vê hoje com relação aí a esse Alexandre Garcia. 10h19, vamos às informações pertinentes, portanto, aí a o que está acontecendo nesse exato momento aqui, através do seu programa Direto ao Ponto, trazendo as informações para você que acompanha aí a nossa programação. Limpeza e reconstrução após as enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos começar aí com as informações lá daquela região. A dor da perda e do trauma após as enchentes ainda está estampada no rosto dos sobreviventes da tragédia que assola o Rio Grande do Sul desde o início da última semana. Mas a esperança e a fé no recomeço também são marcas latentes no olhar da população de Roca Salles e Mussum, dois dos municípios mais atingidos pela passagem do ciclone extratropical pelo estado. Os relatos são difíceis de ouvir e de imaginar,
Em uma tarde de muita chuva, o nível do rio Taquari subiu rapidamente. A força da água, devastadora, passou arrastando tudo: carros, casas, animais e pessoas. Agora, os esforços estão concentrados em localizar as vítimas e reconstruir o que sobrou. Ao longo dos últimos dias, drones têm sido usados para ajudar nas buscas por pessoas e pelo que ainda pode ser reconstruído. Em Roca Salles, um dos municípios mais atingidos pelo desastre natural, voluntários e população, unidos, limpam ruas e recolhem escombros e entulhos com a ajuda de maquinários. O empresário Rodrigo França é uma dessas pessoas. Como a gente tem vários amigos em várias regiões, resolvemos fazer essa boa ação aqui para esse pessoal aqui que está tão precária a situação deles, né? Sendo com trabalho, ajudando, chorando junto com eles. Quarta-feira a gente acabou trazendo algumas doações, né? Nesse dia tiramos em especial para fazer as limpezas juntamente com toda essa galera aqui. Em Mussum, cidade vizinha a Roca Salles, a situação não é diferente. O cenário lembra uma zona de guerra. Locais que eram ruas pavimentadas e casas agora se resumem a um amontoado de escombros, ferros retorcidos e vegetações tombadas. Moradores e voluntários juntos tentam salvar o que restou dos pertences, que são cuidadosamente lavados para retirar o barro. Neuza Zenha e Edmar Gonzade ficaram ilhados em um pedaço da laje durante a inundação e assistiram a enchente devastar sua propriedade, a lavoura, a criação de animais e a casa em que moravam. Até 10 horas da noite nós tínhamos comunicação com os filhos. Depois das 10 horas não tinha mais internet, não tinha mais telefone. Os filhos todos desesperados e nós lá. Das 7 da noite até as 10 horas da manhã. Meu Deus do céu, parece que foi uma semana que vivemos lá. Eu e ele, nós se despedimos, nós se beijamos, foi muito lindo o que nós vivemos juntos. Nós vamos se despedir, que nós vamos partir. Quando longe, bem longe, nós avistemos uma coisinha vermelha, nós pensamos, é os bombeiros. Eu tinha uma sacolinha branca, e daí eu levantei em pé, eu abanava, eu pedia socorro, socorro, e eles com um apito me respondiam. Infelizmente, o primo de Edmar não conseguiu subir no local e se salvar. Como ele tem problema nas pernas, ele não quis subir a escada. Levei ele na cozinha, sentei ele lá, eu chegando na escada, no segundo degrau, e o meu primo gritou lá, estou indo embora. E naquilo era verdade, porque a água veio e me levou a escada. Sorte que eu tinha os braços na laje, e aí eu dei aquele impulso, e graças a Deus consegui subir. No início da semana, o governo federal reconheceu a situação de calamidade pública do Rio Grande do Sul. Mais de 11.600 pessoas estão desabrigadas e quase 3.800 perderam suas casas. O prejuízo mensurado pela Confederação Nacional de Municípios chega a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Da TV Brasil em Lajeado, no Rio Grande do Sul, Ana Luísa, prazer. Obrigado, Ana Luísa, por essas informações aqui dentro do nosso programa. Obrigado a vocês aí que estão acompanhando aqui, portanto, a nossa programação. Falando ainda sobre essas informações acontecidas e trazidas aí da região ali, Rio Grande do Sul, sobe para 46 o número de mortes causadas pelas chuvas, fora os que ainda estão desaparecida, ainda tem muita gente desaparecida. Muitas dessas cidades ainda não têm, portanto, energia, um contato para se dizer, para se saber ao certo se as pessoas estão bem ou não. Essas pessoas que ainda não fizeram contato com algumas das suas famílias. Vamos ainda à matéria. Subiu de 43 para 46 o número de mortes causadas pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Já são mais de 340 mil pessoas afetadas em 92 municípios. 46 pessoas seguem desaparecidas e 25 mil continuam fora de suas casas. A tragédia deixou cerca de 924 feridos. Até o momento, 3 mil moradores foram resgatados. Os dados são do último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado na manhã desta segunda-feira. Ainda há 8 trechos com bloqueios totais ou parciais em 7 rodovias. Algumas pistas seguem alagadas em função do transbordamento dos rios. Em outra frente, começa nesta segunda-feira, em Mussum, um mutirão para emissão gratuita de carteiras de identidade para quem perdeu o documento. Os trabalhos continuam nesta terça em Roca Salles.
Além disso, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul começou a operação para identificar e localizar pessoas desaparecidas em municípios atingidos pelas chuvas. A polícia notificará as famílias com parentes desaparecidos, iniciando imediatamente o processo de coleta de DNA. E ainda nos postos de identificação montados para fazer a nova carteira de identidade, os cidadãos que ainda tiverem familiares desaparecidos poderão fornecer amostra de material genético para exame de DNA. E o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou novos alertas de tempestades para o sul do Rio Grande do Sul a partir desta segunda. Mas as cidades atingidas não fazem parte do alerta. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Obrigado, Renato. Ainda sobre informações, o governo anunciou uma ajuda de 740 milhões para o município aí, os municípios atingidos aí no Rio Grande do Sul. Lembrando que quem esteve lá foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que o mesmo está em exercício como presidente durante essa viagem aí de Lula para o G20. Mais de 740 milhões de reais foram liberados para auxiliar as cidades e as pessoas afetadas pelas chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito neste domingo pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Acompanhado por 8 ministros e pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Alckmin visitou as áreas atingidas pelas inundações no Vale do Taquari, nos municípios de Lajeado, Roca Salles e Mussum. Do valor total anunciado, 240 milhões vão para cestas de alimentos, serviços socioassistenciais, financiamento a agricultores e antecipação do pagamento do Bolsa Família e do BPC, benefício de prestação continuada. Após reunião com prefeitos, Alckmin fez um balanço das ações do governo e citou 3 desafios. Primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. E continua o trabalho hospitalar, de saúde, hospital de campanha, social. O segundo é reconstruir as cidades. Foram destruídas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que até esta segunda-feira anuncia o volume de recursos para ajudar as famílias desabrigadas ou desalojadas com valor de até R$ 2.500 por família e ainda a disponibilização de R$ 700 para os demais atingidos. O governador comentou ainda a ajuda a moradores e empresários. Não se trata apenas de fazer a alocação dessas famílias num programa de moradia popular, se trata de nós ajudarmos essas pessoas a reconstruírem as suas casas, mas vamos ter que fazer no curtíssimo prazo também uma análise por conta da reconstrução, que precisa ser o mais rápido possível, de quais são essas áreas de risco e para onde então que nós vamos buscar dirigir reconstrução em áreas mais seguras, sejam das habitações ou seja de áreas industriais, para ajudar também ao estabelecimento dessas indústrias em localidades seguras. O prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, pediu créditos facilitados aos empresários da região e disse que os trabalhos vão seguir até que todos deixem os abrigos. E esse é o nosso pedido muito especial, que a gente tenha alternativas para acelerar a saída das famílias dos abrigos. As casas serão fundamentais e nunca se viu na história destes municípios uma tragédia que levou tanta casa. É uma enchente que o privado teve um prejuízo astronomicamente maior do que o setor público. Que seja olhado com carinho para que essas linhas de crédito para restabelecimento sejam conferidas. O governo federal anunciou ainda investimentos em 1.500 unidades habitacionais nas áreas prejudicadas pelas chuvas. Nesta segunda-feira, começa a ser paga aos municípios a parcela do apoio federal às famílias gaúchas desabrigadas. O dinheiro equivalente a R$ 400 deverá ser utilizado para montagem de abrigos, compra de alimentos, itens de limpeza, higiene pessoal e outras medidas de socorro à população. Além disso, entre as medidas já anunciadas pelo governo federal está a inclusão do Rio Grande do Sul para receber recursos do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O programa prevê quase 15 bilhões de reais para a prevenção a desastres naturais de 2023 a 2026. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Obrigado, Renato, por essas informações. 10 horas 30 minutos, 10h30. Já a gente retorna falando também a respeito do número de mortos, né? Inclusive relatos de brasileiros
falando dos terremotos também acontecidos nesse final de semana lá em Marrocos, que já vitimou também aí mais de 2.500 pessoas, né? Daqui a pouco essas informações aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Que assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. De volta 10h32 até meio-dia. Programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix. Aqui no município de Novo Oriente, levando a informação precisa a você que liga e se liga com a gente. Você pode participar mandando a sua mensagem de texto, de voz, através do nosso WhatsApp, o 99361-1909, DDD é 88, para você estar participando junto e mandando aí a sua mensagem, seja ela mandando um alô ou pedindo alguma reivindicação no seu bairro, na sua rua. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente. Aos amigos ali do Vicente Manelim, também curtindo a nossa programação aqui no centro da cidade, os amigos também dos bairros, muito obrigado pelo carinho. A toda a turma sintonizada e curtindo a nossa programação em qualquer ponto desse mundão de meu Deus, através também dos nossos aplicativos e através aqui da nossa fanpage no Facebook. Lembrando também que a gente reprisa o nosso programa sempre também através do nosso canal lá no YouTube. 10h33, 10h33, você está ligado aqui dentro do nosso programa até meio-dia, levando as informações aqui junto com você. Daqui a pouco a área policial e também falando de esporte aqui dentro da nossa programação. Eu vou falar agora sobre essa tragédia também que aconteceu lá no país, lá no Marrocos, né, que já levou aí mais de 2.500 pessoas, né? Infelizmente aí, tragédia sempre acontecendo ali naqueles países, né, gente? Terremoto ali, é um por cima do outro, é brincadeira, né? Mais uma tragédia. Vamos à matéria, são 10h34. A cidade de Marrakech, no Marrocos, estava recebendo a 10ª Conferência Internacional de Geoparques da Unesco, quando foi atingida pelo terremoto que deixou mais de 2.000 vítimas fatais. Entre os participantes da conferência, há 4 brasileiros que integram a comitiva do Geoparque do Seridó, no Rio Grande do Norte. O coordenador científico adjunto do Geoparque, Matheus Silva, conta como foi o momento do tremor. A gente tinha acabado de jantar, estávamos retornando para os nossos respectivos hotéis, ou riads, como eles chamam aqui, e logo antes de tomarmos o táxi, a gente sentiu o tremor, o primeiro tremor maior, né?
e começamos a ver os muros balançarem e então tentamos nos proteger em um local aberto, uma praça, e a partir daí começou-se a ter uma dimensão maior dos estragos. A gente viu uma poeira muito intensa subindo, muita gente desesperada, correndo. Ficamos então na rua por algumas horas até que a dona de um riad onde estamos hospedados ofereceu para nos abrigar na casa da família dela, mais longe do centro da cidade. De acordo com ele, muitos participantes locais tiveram casas destruídas e perderam familiares e conhecidos na tragédia. Mas o evento acabou se tornando um polo de organização de frentes de ajuda. Iremos fazer doação de sangue aqui para os hospitais em Marrakech para poder tentar ajudar aqui o povo marroquino que tão bem nos recebeu nesses dias. O geólogo e coordenador científico do Geoparque do Seridó, Marcos Nascimento, explica qual a origem do terremoto. A Terra ela é toda dividida em pequenos pedaços como um quebra-cabeça, e esses pedaços nós chamamos de placas tectônicas, que horas elas convergem, então bate uma na outra, ora elas divergem. A placa africana em contato com a placa da Europa, ou o que nós chamamos placa da Eurásia, elas estão em colisão. E aí esse encontro da placa gera uma energia muito grande que se dissipa na superfície sob uma forma de terremoto, de um abalo sísmico. E numa profundidade em torno de 20 quilômetros, que é relativamente raso, e aí os impactos na superfície são bem mais evidentes. E isso se amplia em regiões onde não se tem construções que foram construídas de forma adequada para suportar um impacto. O terremoto ocorreu na última sexta-feira, pouco depois das 11 horas da noite, no horário local, a cerca de 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech, com magnitude de 6,8 na escala Richter, o que o classifica como um evento forte. Até amanhã deste domingo, a Embaixada do Brasil no país não tinha nenhum registro de brasileiros mortos ou feridos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Obrigado, Tâmara, por essas informações. Não é à toa que com esse 6,8, né, esse tremor aí é o mais poderoso já registrado na história moderna do país, né? Ou seja, atingindo aí, portanto, os arredores de Marrakech, uma região muito habitada, e devastou vilarejos inteiros. Equipes dos países de fora e do próprio país ainda buscam por desaparecidos, portanto. É complicado, portanto, aí, né, se chegar ao número de mortos, com certeza, até porque já estão ainda estão conferindo as buscas dessas pessoas ainda desaparecidas aí nessa tragédia, né, que vitimiza mais uma vez ali aquela região de Marrocos. 10h38, vamos falar de Fausto Silva. Apresentador teve alta neste domingo. Cadê? Bote aí, cadê? Bora, Fausto, falando. O apresentador Fausto Silva teve alta neste domingo após passar por um transplante do coração. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 de agosto, por causa de uma insuficiência cardíaca. Com o agravamento do quadro, o apresentador de 73 anos precisou do transplante cardíaco, que foi realizado no dia 27. Após a cirurgia, Faustão teve boa recuperação e não apresentou sinais de rejeição ao novo órgão. Por isso, ele pôde deixar a unidade de tratamento intensivo há alguns dias e agora vai continuar sua recuperação em casa. A nota do hospital destaca que o apresentador seguirá sob orientações médicas e nutricionais. A situação de Faustão causou uma onda de solidariedade no país. Mas algumas pessoas questionaram a rapidez do transplante, que foi viabilizado pelo Sistema Único de Saúde. Mas o Ministério da Saúde esclareceu que a fila de transplantes do Brasil é única, tanto para pacientes da rede pública quanto da rede privada. E critérios técnicos definem qual a posição de cada pessoa, como a gravidade do caso. Além disso, é preciso haver compatibilidade entre o paciente e o novo órgão, considerando fatores como tipo sanguíneo, peso, altura e características genéticas. Ainda de acordo com o Ministério, só no primeiro semestre deste ano,
206 transplantes de coração foram realizados no Brasil. E apenas na semana anterior a que o apresentador foi operado, outros 13 pacientes receberam um novo órgão, a maioria no estado de São Paulo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Obrigado, Tâmara, por essas informações, né? E a questão do transplante, enfim, toda a recuperação de Falcil foi algo, né, impressionante, viu? Logo após o transplante, eu não sei se passou uma semana, não foi nem uma semana. O homem já estava, inclusive, gravando vídeo aí, agradecendo, inclusive, a família do doador, e que estava, assim, muito bem. E até o presente momento, tudo transcorrendo de acordo com o esperado, né? O mesmo sem problema nenhum de rejeição. E aí está, né? Que bom. É uma vida, né, que se perde, mas que se salva outras. Quando eu digo outras, não só a questão do Faustão, mas porque também outros órgãos também foram doados aí do cidadão que faleceu ali naquela região lá de São Paulo, ali em Santos, né, se não me engano. São 10h41, Lula discursa no encerramento da cúpula do G20. O combate às desigualdades, à fome, às mudanças climáticas e uma reforma de governança global. Essas serão as prioridades da presidência do Brasil na cúpula do G20. O anúncio foi feito neste domingo pelo presidente Lula no encerramento do 18º Encontro de Líderes do Bloco em Nova Delhi, na Índia. A transmissão da presidência do G20 da Índia para o Brasil foi simbólica. O país assume o comando do bloco em 1º de dezembro deste ano, com mandato até 30 de novembro de 2024. Em discurso, o presidente Lula chamou a atenção para os fenômenos climáticos e citou os desastres com as chuvas no Rio Grande do Sul. Lula afirmou que as ações do G20 foram insuficientes para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. Há 15 anos, este grupo se consolidou como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. O presidente defendeu que é preciso colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Vivemos num mundo em que a riqueza está mais concentrada, em que milhões de seres humanos ainda passam fome, em que o desenvolvimento sustentável está sempre ameaçado, em que as instituições de governança ainda refletem a realidade de meados do século passado. Lula cobrou maior participação dos países emergentes nos fóruns internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. A insustentável dívida externa dos países mais pobres precisa ser equacionada. A OMC tem que ser revitalizada e seu sistema de solução de controvérsias precisa voltar a funcionar. Para recuperar sua força política, o Conselho de Segurança da ONU precisa contar com a presença de novos países em desenvolvimento. O presidente Lula anunciou a criação de 2 forças-tarefas no G20. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030, e a mobilização global contra a mudança do clima. Lula afirmou ainda que não interessa um G20 dividido. Nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito. A cúpula do G20 reúne 19 das maiores economias do mundo, a União Europeia e agora a União Africana. O lema da presidência brasileira será Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. A 19ª cúpula do G20 está marcada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Obrigado, Renato, por essas informações. Pois é, encerrando-se aí, portanto, mais uma reunião do G20. E a reunião do G20 para o ano que vem, que será aqui no Brasil, pode ter pepino aí
presidente Lula descascar, porque o Putin não participou desta. E aí estão, jogando para o Brasil, se porventura o Putin vier a participar, que o mesmo possa ser preso, detido, por tem uma lei aí, né, que é internacional, que pode ser feito isso. Foi pedido, inclusive, a prisão do Putin. Aí ele saindo do país dele, né, e adentrando num país que faz parte desta lei internacional, pode ser feito isso. Porém, o presidente Lula falou que não sabia dessa lei, iria se aprofundar mais ainda, que inclusive acha assim, um equívoco, por exemplo, países como os Estados Unidos fazer parte da mesma lei ou não fazer, e querer que o Brasil, um país emergente, possa pegar esse chumbo grosso, que é um chumbo grosso, né? Você ter a missão aí de prender o Putin. Aí, meu amigo, você está caçando briga com meio mundo. Lógico que pode ser também aclamado por outro lado, né? Mas aí, meu amigo, é complicado. Não sei qual é o presidente que quer assumir uma missão dessa daí, não. São poucos, pode ter certeza. E olha só, falando de academia, se lembra daquele episódio na academia lá em Juazeiro do Norte, aqui no estado do Ceará, onde vitimou aquele rapaz com aquela sequela gravíssima na medula, né, na sua coluna, que tanto hoje o mesmo ainda está de cadeira de rodas. Pois bem, uma academia foi multada em aproximadamente R$13 mil após uma aluna parar na UTI por ser pressionada a fazer exercícios físicos sob orientação de um falso personal trainer. O estabelecimento foi autuado pelo Conselho Regional de Educação Física. De acordo com a Polícia Civil, foram 3 multas de 4,3 mil, né? Ou seja, 4.300. O caso aconteceu em Inhumas, na região metropolitana da capital goiana. Segundo a corporação, o falso profissional identificado como Gustavo Borges da Silva é suspeito de ter pressionado a aluna a fazer exercícios pesados e de forma errada. Ela passou mal e apresentou complicações. A aluna contou que sentiu fortes dores abdominais após os exercícios. O boletim do hospital consta que ela tinha dor intensa na coxa direita associada à coluna. Acho que é coluna, o cara botou aqui colúria, mas é a coluna. Coloração escura da urina associada a doenças do fígado. Em razão do quadro de saúde, a aluna foi transferida para Goiânia, onde foi internada em unidade de terapia intensiva, UTI. O quadro dela era de rabdomiólise, nunca vi esse nome, né? Quando as fibras musculares são destruídas, olha só, o que provoca a liberação de substâncias na corrente sanguínea, afetando os rins, e que pode ter sido causada em razão do grande esforço físico. Segundo a polícia, ela recebeu alta e está em casa. Gente, exercício físico não é brincadeira, né? Lógico que é para se manter a saúde, o bem-estar da pessoa, mas não é à toa que, geralmente, quando se vai exercer ou fazer algum esforço físico, é pedido ou perguntado, pelo menos, se a pessoa tem algum problema, seja ele de pressão arterial, diabetes, seja qualquer outro, até uma dor na unha, se você sentir, é bom informar, né? Se possível, fazer exames para determinar se você pode ou não fazer esse tipo de exercício, seja ele na academia ou seja ele ao ar livre, como uma caminhada, como uma corrida, ou uma simples movimentação. E com
os exercícios em dias, ou seja, com os exames mostrados, aí sim, aí vem a parte de quem vai te repassar esses exercícios, gente. Tá bom? Não é brincadeira, você não pode estar simplesmente entrando aí não, vou fazer por conta própria, principalmente você que nunca fez. Aquelas pessoas que já fizeram, pararam, retornam, tem uns que param, retornam, voltam novamente, menos mal, pelo menos já sabe mais ou menos, sabe como se adaptar, como se portar em uma máquina dessa, ou até mesmo com relação a pesos, porque vai uma jovem dessa que às vezes não tem conhecimento, né, de forma nenhuma, e aí entra um personal maluco desse que nem formado é para estar repassando esse tipo de exercício, e aí coloca, bora, você tem condição, bora que tá fraco, bora aumentar o ritmo, bora aumentar o peso. Gente, isso o personal faz de acordo com que ele vê a ascensão do aluno. O aluno começou agora, vamos pegar leve, vamos ver se o cara pode isso, pode aquilo, vamos ver o condicionamento daquele aluno, vamos ver como ele se porta, se ele não está sentindo. Porque uma coisa é eu botar aqui um peso aqui de 10 quilos, o cara levantar aqui, está muito maneiro, eu posso levantar mais. E outra coisa é você colocar um peso de 10 quilos no aluno já fragilizada, que está sentindo, eu vou aumentar. Então, gente, é meio complicado. E principalmente se fizer pressão aquele aluno, né? Não, tá muito maneiro, vamos aumentar. E o aluno sem poder vai chegar a um ponto daí, que vai, né, mais prejudicado que beneficiar essa questão do exercício. Então, vale a pena você saber aonde vai, e também não é à toa, não vá assim logo de cara procurando aí uma academia sem pelo menos alguém repassar algo para você, tá bom, gente? Então, vamos ter bastante cuidado. Cuidar da saúde é bom, mas aí com ênfase no que você está fazendo, para depois, amanhã ou depois sair, até não botar a culpa na academia ou num próprio abestado desse aí, que nem personal era. Mas aí, que bom que foi dado conta e que ele vai pagar aí, né, por conta disso aí, a justiça. Viva Maria! Celebra o Dia Nacional do Cerrado. Isso aqui é uma festa aí com relação ao meio ambiente e o dia, lógico, do Cerrado. Vamos aí conferir essa matéria aqui dentro do nosso programa às 10h53. Vamos à matéria. 10h53, deixa eu atualizar aqui para a gente conferir direitinho essa informação aqui dentro do nosso programa, direto ao ponto, que vai até meio-dia, levando a informação precisa a você que está aí junto com a gente, participando, ouvindo a gente aqui direto do município de Novo Oriente. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Oi, gente, amiga desse nosso programa, que nesta semana tem 42 razões para se sentir em festa de aniversário. E isso porque já na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, estaremos celebrando os 42 anos de muita força, raça e fé desse nosso Viva Maria. A partir de 12h30 até as 13h30, pelas ondas sonoras da Nacional AM e Amazônia, nós vamos estar reunindo as Marias que, como você, fazem parte dessa nossa história. Vai ser um prazer. A apresentação será de Alessandra Rosco, que promete, inclusive, me colocar na berlinda para responder a sua pergunta sobre o programa ou sobre a vida de Mara Régia. Sou eu. O telefone para que você possa participar com a sua voz nessa programação especial é o 61 DDD de Brasília 99999 2951. Anotou? Então, por favor, anote também que neste 11 de setembro a Mãe Natureza celebra o Dia do Cerrado.
Tô sentindo um cheiro de pequinoar. Oh, delícia de sabor exótico e gosto forte. Não por acaso está em todas as receitas, sejam doces ou salgadas, muito apreciadas mundo afora. Bora catar piqui? Quanto mais não seja porque ele é amarelinho, como esse mês de setembro. Para melhorar, só falta chover. E é por isso que eu quero convidar toda a nossa audiência a semear água. Essa é a proposta da série Podcasts Cerrados, que faz parte de uma campanha pela proteção desse bioma que a cada ano perde aproximadamente 1 milhão de hectares. A campanha do WWF Brasil, em parceria com a Rede Cerrado, eu tive o prazer de participar da série para semear água. Quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, a hora é essa. Vamos lá? Tenta imaginar quilômetros e quilômetros de uma savana tipicamente brasileira. Paisagens planas, algumas montanhas, várias cachoeiras. Água, muita água. Árvores de raízes fortes, lobo-guará e gente diversa. Indígenas, quilombolas, sertanejos. Em tamanho, o Cerrado só perde para a Amazônia. Em biodiversidade, não perde para ninguém. É a savana mais rica do mundo. Para todo o Brasil, o Cerrado é super importante. É um reservatório imenso que fornece 40% da água doce do nosso país. E além de ser uma caixa d'água, é o berço de muitos alimentos, remédios e sabedorias brasileiras. Mas o Cerrado é também um bioma meio esquecido e ameaçado. Hoje, a paisagem desmatada com maior rapidez no Brasil é o Cerrado. Já perdeu mais da metade da área original. E se o ritmo da destruição continuar assim, o bioma caminha para o desaparecimento. Às vezes parece que o Cerrado é como o ar. A gente só nota que ele existe quando ele acaba. A boa notícia é que tem muita gente empenhada em evitar esse desastre. Diversos grupos trabalham todos os dias para proteger o bioma. Espalhadas pelos interiores em diferentes estados e regiões, vivem essas pessoas, as guardiãs do Cerrado. Meu nome é Fabrícia, tenho 20 anos, moro numa comunidade chamada Roça do Mato, no município de Montezuma, Minas Gerais. A Fabrícia ama sementes. A rotina dela é caminhar vários quilômetros por semana, coletando sementes nativas do Cerrado. Vive atrás dos pés de tingui, pau-terra, candeinha, casadinha, angiquinho. Hoje você vai conhecer a Fabrícia e entender como a vida dela se mistura com as muitas vidas do Cerrado. A região onde a Fabrícia vive fica no extremo norte de Minas, pertinho da divisa com o estado da Bahia, nas beiradas da Serra do Espinhaço. É um lugar de terras altas, cheio de pedras e campinas cobertas de arbustos. Para você imaginar, na paisagem de lá se vê compridos campos com capins diferentes, uma vegetação rasteira onde aparecem pequenas flores. Nas bordas desses campos tem pedras e partes de mata um pouco mais densa, árvores fortes, jatobás, pés de piqui. E debaixo desses cantinhos verdes mais escuros, quase sempre brota água. É lá que a Fabrícia vive. Ela é geraizeira e morou a vida toda nessa região, onde a maioria dos municípios tem mais gente na área rural do que na área urbana. E aqui as pessoas são produtores também, plantam mandioca, milho, cana-de-açúcar. Algumas pessoas também criam alguns animais, boi, vaca, cavalo, galinha. E o pessoal aqui também, nas casas, eles costumam ter chácara que o pessoal planta frutas. Eu confesso que até no final de 2018 eu não sabia qual bioma era onde eu morava. Eu tive conhecimento, eu me apaixonei pelo Cerrado, pelas sementes, a partir do projeto Bem Diverso, que foi um projeto que mostrou uma visão muito mais além que eu tinha. Tipo, era mato, a gente considerava que era mato.
A gente não chamava de cerrado. Daí, a partir dos monitoramentos, né, dos experimentos de semeadura direta que eu comecei a participar, eu comecei a me apaixonar e também a coletar sementes. Esse projeto bem diverso que Fabrícia comentou é um programa que estimula a conservação da biodiversidade brasileira junto a comunidades locais. Existe lá nessa região, na Caatinga, na Amazônia e em outros lugares do país. Aqui tem 3 anos que a gente está trabalhando com restauração aqui das áreas degradadas, perto da comunidade daqui onde eu moro. E com o apoio do projeto Bem Diverso, a gente fez a primeira restauração em 2017. Primeiro foi realizada uma oficina e o coordenador propôs para as comunidades trazer cada um pouco de semente para poder fazer uma restauração por meio da semeadura direta. Em 2018 já se formou o grupo de coletores e daí a gente está coletando sementes e comercializando e também plantando áreas aqui. Fabiana, guardiã do Cerrado, que você continue a ser uma mulher semente. Viva você, viva o Cerrado e viva Maria! Viva Maria! Produção e apresentação Mara Régia. Obrigado, Thaí, por essas informações. Que coisa legal, né, gente? Comemorar o Dia Nacional do Cerrado, que é um dos biomas, um dos mais importantes do país, né? Isso é muito bom. Aí, fora esse, vem também o nosso bioma, que é o da Caatinga, do Nordeste, enfim, a Mata Atlântica. Que bom que todos, né, conseguissem trabalhar, procurar resiliência em sempre estar, né, a proteger esses biomas, seja ele do desmatamento, das queimadas, para que o nosso país mais e mais pudesse ser chamado de um país tropical e com bastante, né, coisa boa para mostrar não só para a população local do nosso país, mas também para aqueles visitantes que vêm de outros locais conferir aqui o nosso bioma, coisa muito bonita. 11:02, já eu retorno com as informações, as manchetes do Jornal O Povo e também Diário do Nordeste aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Sumo! Sexo só amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Claudemir Nunes. Agora 11 horas 5 minutos, 11:05. Obrigado a você acompanhando aí a nossa programação. Vamos aos destaques, portanto, do Jornal
Povo desta segunda-feira, dia 11 de setembro. Justiça decide por cobrança de R$20 no aeroporto de Fortaleza. Entenda. Beira-Mar, fortalezenses lotam estacionamento, mas esperam expansão. Jornalista da Globo News passa mal e deixa programa ao vivo. 15 mil pessoas ainda aguardam na fila de espera por cirurgias eletivas no Ceará, segundo o balanço divulgado pelo governo. Suspeito de ataque à bomba, a produtora Porta dos Fundos comentou sobre Molotov contra Lula. Decisivo, Ciel marcou gol pelo Ferroviário nas oitavas, quartas e semifinal da Série D. Pois é, o campeão mais uma vez da Série D, portanto, Ferroviário. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações na área esportiva. Enem 2023, concurso de redação premia estudantes do Ceará. Fortaleza, missa lúdica infantil em Fortaleza, alia fé, valores sociais e diversão. Caucaia, alvo decretado por facção, 3 pessoas são mortas e outras baleadas durante festa em Caucaia. Homem é morto com cerca de 10 tiros em barraca de praia na leste-oeste em Fortaleza. São esses, portanto, os destaques que você acompanha no jornal O Povo. Vamos agora aos destaques do Diário do Nordeste. Mortes por meningite no Ceará quase dobram em 2023. Confira sintomas e forma de prevenção. Por que milionários pagam menos imposto de renda do que médico, policial e professor no Ceará? Caso Caiane, câmeras da casa estavam desligadas e criminosos desarmados. Esse aqui é um caso que inclusive passou no Fantástico no dia de ontem, sobre esta contadora que foi morta, tudo a mando do seu esposo. Daqui a pouco, aliás, você confere essas informações no jornal Diário do Nordeste. Ainda Ciel, o atacante que desafiou o tempo para ser o artilheiro do futebol cearense no Ferroviário. Ferroviário consagra campanha com a vaga na final e busca efeito inédito na Série D. Ceará realizou 38 mil cirurgias eletivas em 5 meses de mutirão, diz Evandro Leitão. Evandro Leitão, que está sendo aí, portanto, governador nesse exato momento em que Elmano de Freitas não está no estado. Com imóveis a partir de 180 mil em Fortaleza, empresas aceleram aí vendas. Jornalistas contam os bastidores do segundo julgamento da chacina do Curió no podcast Pauta Segura. Bruno De Luca sabia que Kaique Brito era vítima de atropelamento, afirmam testemunhas. Eu não sei porque é que o ator negou, né? Dizendo que só soube que era o amigo no outro dia. Não sei, achou que iria cair alguma coisa para si? É brincadeira, né? Nessas horas aí a pessoa pensa cada coisa. Com queda de quase 18%, o preço do leite volta ao patamar de R$4 em Fortaleza. Casos de meningite quase dobram e geram alerta no estado. Essas são, portanto, alguns dos destaques que você confere, portanto, no programa, ou seja, no jornal Diário do Nordeste. 11 horas 10 minutos, 11h10.
Vendo aqui outra informação aqui dentro do nosso programa, que faz parte também do Diário do Nordeste. A ex-bebê Paulinha Leite, você lembra dela? Revela que ganhou quase 3 milhões na loteria. Sempre tive sorte. A boa mulher sortuda. Pensa, eu sei que ela joga muito, inclusive parece que tem até uma empresa, né? Parece para estar fazendo esses feitos, né? Mas não é brincadeira, a mulher já ganhou aí quase 3 milhões. Agora não faz é dizer quanto já investiu, né? Em jogo. Mas também é muito dinheiro. Outra coisa que está acontecendo e repercutindo. Eu acho que está com mais de uma semana, ou basicamente uma semana. Brasileiro que fugiu da prisão é acusado de matar estudante antes de fugir do Brasil. Isso aqui no Brasil, né? Ele está sendo acusado de ter assassinado um estudante. Aí ele viajou para os Estados Unidos lá, né? Matou uma ex-namorada, ou atual namorada na época. Foi preso e conseguiu fugir da prisão, sendo que o mesmo foi condenado à prisão perpétua. O nome do indivíduo aí é Bruno. Portanto aí, brasileiro foragido nos Estados Unidos é flagrado por câmeras sem barba e sem bigode. Ele já mudou inclusive a sua aparência. Tá dando trabalho. Sabe como é que ele saiu dessa cadeia, desse presídio lá nos Estados Unidos? E acho que na Califórnia, né, a cidade. O homem saiu, foi que nem eu não sei se vocês lembram, aqui na cidade, Novo Oriente, região aqui de Crateús, antigamente tinha um preso chamado Mainha, e que o homem, rapaz, era danado para escalar a parede das prisões. Pensa no homem desenrolado, parecia o Homem-Aranha. Aonde o homem era preso, ele escalava as paredes e ia embora. Esse rapaz, esse brasileiro lá nos Estados Unidos, fez o mesmo modo operante, né? O Bruno, portanto, escalou as paredes do presídio. Sabe como? O homem botou as mãos de um lado na parede, tipo um corredor, e do outro lado as pernas, e saiu até o teto. De lá ele passou por uma cerca de arame farpado e foi embora. Inclusive o sentinela, sei lá, o guarda da guarita que fica bem próximo da onde ele saiu, onde ele fugiu, o homem já foi demitido. Os Estados Unidos não brinca não. Foi demitido por conta que, não sei, pode ter aí, acho que facilitado não. Nos Estados Unidos não é Brasil não. O que pode ter acontecido foi justamente isso. O homem não viu. E até hoje este caba está dando trabalho. Já estão envolvidos aí as polícias locais, estadual, FBI. Meu amigo, o negócio lá tá grande, galera aí atrás deste homem. Esse homem tá... o pessoal estão dizendo aqui nas redes sociais, na internet, que é o novo Lázaro, só que lá nos Estados Unidos. Outros criticam, outros dizem, é engraçado os Estados Unidos, né? Que lá tudo se resolve rápido. Aí estão dizendo que vão chamar o Rambo, Sylvester Stallone, para conseguir pegar esse indivíduo. Agora, uma coisa é certa, ele tenha cuidado. Eu sei que na região, inclusive, onde ele estava ali, né? O pessoal achava que ele estava em uma região de muito bosque, né? Muitas árvores. Só que aí nessas novas câmeras agora mostraram que o mesmo está a mais de 4 quilômetros de onde eles estavam ali, procurando o mesmo. E, inclusive, com mensagens do helicóptero, né? Acho que com palavras da mãe, pedindo para o mesmo se entregar. Podem, inclusive, se esse rapaz não se entregar, meu amigo, lá nos Estados Unidos não brinca não. Aí esse caba vai pro saco. Ou ele se entrega logo, ou uma hora ou outra, negada, vamos pegar ele, viu? A polícia aí, Estados Unidos não brinca em serviço.
é bom ele prestar bastante atenção. Portanto, 11 horas 15 minutos, 11h15. É o seu programa direto ao ponto até meio-dia aqui pela sua CN Mix. Onze e 16, chegando mais informações, não chega agora, informação de que candidata ao Conselho Tutelar de Crateús tem a sua candidatura impugnada em primeira e segunda instância. Vamos aqui ver se a gente confere mais informações a respeito desse assunto, portanto, dessa candidata ao Conselho Tutelar, que foi aí, portanto, impugnada a sua candidatura. Se foi em primeira e segunda instância, então já tinha sido bem no começo, né, que foi lançada a candidatura. Eu ainda não tinha visto ainda essa informação, se alguém tinha divulgado que estava com problemas relacionados a essa questão justamente da candidatura ao Conselho Tutelar. Vamos ver se daqui para o final do programa a gente traz mais informações relacionadas a essa candidata ao conselho ali do município de Crateús. 11 horas 17 minutos, 11h17. Chegando mais informação. Morre o sociólogo italiano Domenico De Masi. Vamos à informação. Morreu em Roma neste sábado, aos 85 anos, o escritor e sociólogo italiano Domenico De Masi, autor do livro Ócio Criativo. Em meados de agosto passado, De Masi descobriu que tinha uma doença invasiva enquanto curtia férias em Ravello, na Itália. De Masi ficou famoso pelo conceito de que o ócio é um fator que estimula a criatividade pessoal. Ele foi professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade Sapienza de Roma, onde foi reitor da Faculdade de Ciências da Comunicação. Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o sociólogo. Foi seu primeiro compromisso ao pisar em solo italiano. Os dois conversaram sobre a conjuntura política atual no Brasil e na Itália, as questões sociais que preocupam os dois países, e abordaram a necessidade de se estabelecer a paz tanto na Europa quanto no resto do mundo. Em maio de 2019, Domênico lançou no Rio de Janeiro o livro Uma Simples Revolução. A obra apresenta um panorama histórico da evolução do conceito de trabalho e propõe que nos reorientemos em direção a uma civilização menos ocupada em busca do dinheiro e do poder e mais ociosa, voltada à introspecção, à criatividade e à convivência. Trata-se de uma continuidade das reflexões sobre o ócio criativo, conceito que ganhou centralidade no best-seller que Domenico De Masi lançou em 2000. Na época, Domênio dizia que há mais de 2 décadas vinha observando que a tecnologia oferece às sociedades humanas a oportunidade de promover uma redução na obsessão pelo trabalho e uma recuperação da capacidade de contemplação, ócio e divertimento. Ele classificava a atual sociedade como pós-industrial e fazia a defesa da adoção do home office e da diluição das fronteiras entre o lazer e um trabalho mais prazeroso e produtivo, com maiores intervalos de descanso. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Obrigado, Cristiane, por essas informações. 11 horas 19 minutos, 11h19. Essa semana no Congresso terá mini-reforma eleitoral e CPI. Vamos à matéria. A semana já vai começar com a mini-reforma eleitoral na Câmara. A votação do parecer do relator, o deputado Rubens Pereira Júnior, ficou para segunda-feira, às 16h. E a ideia é aprovar um requerimento de urgência para votação direto em plenário na quarta-feira, dia 13. A preocupação é com o tempo.
Câmara e Senado precisam analisar logo esse texto, antes de 6 de outubro deste ano. É o princípio da anualidade, que determina que, para valer nas eleições municipais do ano que vem, a proposta precisa virar lei um ano antes. Na semana passada, o próprio presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, já tinha confirmado essa intenção. Entre os temas que estão na mini-reforma eleitoral estão federação partidária, propaganda eleitoral e financiamento de campanha. Temas, segundo o relator, que não são tão complexos, tudo para evitar interrupções e atraso nos debates. Nas comissões, a CPI dos atos golpistas retoma os depoimentos depois do intervalo por causa do feriado da Independência. Na terça-feira, a ex-subsecretária de Inteligência e de Segurança Pública do DF, Marília Alencar, será ouvida às 9 horas da manhã. Quando falou à CPI da Câmara Legislativa do DF, ela disse que alertou as autoridades sobre os riscos de manifestações violentas no dia 8. Chegou a falar em fatos alarmantes. Na quinta-feira, será a vez do ex-chefe do Comando Militar do Planalto, Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que também já falou à CPI da Câmara Legislativa e disse que cabia ao Gabinete de Segurança Institucional fazer o levantamento da necessidade e do emprego da tropa e que até aquela manhã do dia 8, o GSI não havia detectado a necessidade de reforços. Esse depoimento também está agendado para as 9 horas da manhã. Há ainda a previsão de reuniões de líderes tanto na Câmara quanto no Senado. Com a troca ministerial da semana passada, o governo quer conversar com os parlamentares quanto ao reforço da base aliada no Congresso. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou que essa é uma das prioridades para os próximos dias, assim como a posse dos novos ministros dos Esportes, André Fufuca, do PP, Silvio Costa Filho, do Republicanos, no Portos e Aeroportos, e Márcio França, no Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Nomeações que vieram justamente para aumentar a base aliada na Câmara. A posse será nos próximos dias, assim que Lula voltar da viagem à Índia. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila, por essas informações aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto, 11 horas e 22 minutos. Daqui a pouquinho a área policial. No Rio Grande do Sul, ainda a população se esforçando para reconstruir as cidades. O clima em Roca Salles, cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, é de reconstrução. O município foi um dos mais atingidos pelas enchentes causadas pelo ciclone que atingiu o sul do país. Ao longo do dia, população e maquinários concentraram esforços para retirar entulho e limpar as casas. Gilson Vargas, morador da cidade há 34 anos, conta que já presenciou outras enchentes, mas nenhuma como essa. A água chegou a atingir a altura do teto e derrubou parte da pequena residência de madeira onde ele mora. Agora, Gilson diz que está focado em reconstruir a vida. Vamos começar da sementinha de novo. Vamos fazer uma mudinha chamada Vida Nova e essa mudinha vai ser regada 24 horas por dia. Ela vai se tornar uma árvore centenária, uma vida centenária. A solidariedade tem sido uma marca forte depois da passagem do ciclone. Voluntários de outras partes do Rio Grande do Sul estão vindo para somar forças na retomada de ritmo da cidade, doando tempo e disposição para ajudar a desobstruir as ruas. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, ressaltou que o governo federal também vai ajudar na recuperação do estado. Da parte do Ministério, nós vamos colocar cerca de 56 milhões de reais disponibilizado para vários programas. Para esse do auxílio abrigamento, mas também para o programa de aquisição de alimentos, onde compramos ali alimentos na própria região para repassar, cesta de alimento para o fomento rural de apoio aos pequenos que perderam, eles vão receber também um repasse que não é reembolsável no valor de R$ 4.600 por família. Pelo menos 87 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados e, por isso, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar responsabilidades na falta de ações preventivas que poderiam ter amenizado os estragos e prejuízos à população. Até o momento, mais de 3 mil pessoas perderam suas casas e cerca de 10.500 estão desalojadas. Já são 41 mortes e 46 desaparecidos em todo o estado. A estimativa da Confederação Nacional de Municípios é de que o prejuízo causado pelo ciclone seja superior a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Da TV Brasil, em Roca Salles,
Ana Luísa, prazer. Obrigado, Ana Luísa. 11h25. Direto ao ponto aqui pelo município de Novo Oriente, mandando um abraço a você ligado com a gente em qualquer ponto, através também da internet, das nossas fanpages e aplicativos Rádiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. Tartarugas da Baía de Guanabara mostram resistência a antibióticos. As tartarugas da Baía de Guanabara mostram resistência a antibióticos. A informação é de um estudo conjunto entre universidades públicas do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O objetivo da pesquisa foi avaliar a resistência aos antimicrobianos nas tartarugas marinhas em associação com fatores de poluição ambiental. A pesquisadora Rosane Silva, professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica como acontece a contaminação do ambiente por genes e bactérias resistentes a antimicrobianos. Essas bactérias resistentes, eles vão tomando conta, porque a gente elimina essas bactérias, né? E vai através do esgoto, ou através do esgoto eles vão para os rios e mares, né? Dependendo do saneamento que é feito. No hospital, né, onde você usa muito mais antibióticos. O uso na agropecuária, né, com os frangos, etc., é levado pelo solo, pela chuva, e vai carregando isso para outros ambientes. Né? O estudo é importante para o monitoramento de bactérias resistentes no meio ambiente e para o estabelecimento de políticas públicas para lidar com a questão. A pesquisadora ressalta que o uso dos antimicrobianos aumentou durante a pandemia, o que pode ter agravado a propagação de genes de resistência pelo ecossistema. Políticas de saúde pública têm que ouvir a técnica, a ciência, tem que ser ouvido num tratamento onde você não tem base científica nenhuma para que isso seja feito. E as pessoas compravam isso discriminadamente. Né? Então, esse é um exemplo, né, que a gente está dando, infelizmente, um exemplo nosso, tendo que é uma dificuldade grande, você tem uma pandemia, você não tem remédio para tratamento, mas você amedrontar as pessoas, fazendo com que as pessoas tomem drogas que não tinham necessidade nenhuma de uso. O grupo realizou 2 incursões para o monitoramento da tartaruga verde na Baía de Guanabara. Antes de serem devolvidos ao mar, cada animal é avaliado quanto ao seu estado de saúde, peso, tamanho, presença ou não de tumores, além de terem materiais coletados para análises laboratoriais. A pesquisadora Rosane Silva explica que as tartarugas marinhas juvenis são sentinelas da poluição ambiental, principalmente em áreas costais com alta densidade humana. A tartaruga verde é a espécie mais abundante no litoral brasileiro, porém em declínio devido à poluição e à pesca marinha, já que passam a maior parte de sua vida em ambientes costeiros. Assim, o biomonitoramento dos habitats marinhos é importante para instituir programas de regulação da conservação e restringir o despejo de poluentes no meio ambiente. O uso inadequado de antibióticos e sua aplicação na agropecuária aumenta a resistência em bactérias, tornando-se um problema de saúde pública. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Obrigado, Tatiana, por essas informações. 11h29. Wesley Safadão falou pela primeira vez sobre a decisão de abandonar os palcos devido às crises de ansiedade. No domingo, o cantor admitiu que não soube diminuir o ritmo de trabalho ao longo dos anos. Ainda é difícil falar, mas eu estou esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer não. São tantos anos nessa pegada. Desabafou numa entrevista no Fantástico. Safadão explicou que o episódio mais intenso teria acontecido antes de uma apresentação no início de agosto. Eu estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal no carro. Começou a faltar ar. Eu queria respirar e não conseguia. Quero ir para o hospital, acho que estou morrendo. Eu não sentia meus dedos. Eu não queria acreditar que estava com crise de ansiedade. Eu era uma bomba relógio que estava se estressando facilmente por coisas poucas. O cantor também revelou que sofre com sintomas
da ansiedade há pelo menos 6 anos. É um medo de passar mal, eu tinha medo de perder o controle em cima do palco. Para o medo de morrer, eu estou tomando medicamento. O psiquiatra passou e tenho conseguido controlar, ele declarou. Apesar das crises recentes, Wesley Safadão espera retomar as apresentações dentro das próximas 2 semanas. Eu não vou parar de cantar. Eu amo cantar e eu quero voltar a ter essa alegria. É só equilibrar. Equilibrou, eu acredito que vai dar certo. Garantiu, portanto, aí o cantor que foi destaque, portanto, no dia de ontem, no Fantástico da Rede Globo. O certo aí não é que bem parar, como o próprio cantor falou, né? O certo é administrar, porque o problema dos cantores, inclusive a gente viu também há um tempo atrás, o próprio Cachorrão do Brega também relatando que chegou um tempo que ele não estava mais aguentando essa questão da agenda, nessa questão de empresários. O empresário, meu amigo, ele não quer saber se o cantor está bem, se ele está mal, se ele está com dor de barriga, se ele está com dor de cabeça. Ele tem que dar um jeito para cumprir a agenda, até porque todas essas agendas são pagas, né? E se deixar de uma é prejuízo, enfim, tanto financeiramente como também para a carreira, né? O marketing aí do indivíduo. Então, o certo é saber dosar e equilibrar, né? Se é do cara fazer aí, o cara faz mais de, só pra você ter uma ideia, os caras fazem aí mais de 30 shows no mês, mais de 30, chegando a ser de 2 a 3 num dia, dependendo dos eventos sendo próximos, eles fazem de 2 a 3 em um dia, gente. Então dá mais de 30 shows, né, que o cara fica esgotado. Por exemplo, é saindo de um show agora, eu estou cantando aí numa cidade aqui próximo, por exemplo, um show que começa 10, 11 horas da noite, eu vou até ali à meia-noite e pouco, aí sai de lá, na cidade próxima dá tempo de tocar outra, e se não até outra, até de manhã. Então esses caras ficam daquele jeito, gente, porque mexe com o consciente dos mesmos, com a cabeça, o cara vai estar, né, ali, os públicos são diferentes, vai chegar numa cidade que alguns podem, né, vai receber o cantor diferente, isso aí o cara vai se enchendo. Aí um cara desse daí deveria já associar com a empresa ou com quem dirige o mesmo, os empresários vão fazer o seguinte: está acontecendo isso? Tá, então vamos tratar e vamos conciliar, vamos fazer um show aqui, 2, 3, 4 shows na semana. Tá bom demais, vamos desses aí ganhamos muito dinheiro, dinheiro demais. Então é administrar, para amanhã ou depois sair. Aí o cara fica desse jeito, às vezes até não quer mais, tem mais vontade nem de fazer, eu mesmo quer voltar a cantar, mas tem uns que não, né? Faz bloquear mesmo. E antes de acontecer isso é só dosar, vamos ganhar dinheiro, é bom, tem as despesas, tem, mas tudo, né, cuidando aí do corpo e da mente. Não cuida, quer cuidar depois que o negócio já está avançado, e dá no que dá, infelizmente. 11 horas 33 minutos, 11h33, falando ainda da tragédia, a população se une para ajudar o município de Mussum, lá no Rio Grande do Sul. O município gaúcho de Mussum conta com a força de moradores e pessoas de outras regiões para se recuperar desde a passagem do ciclone extratropical na última segunda-feira. As chuvas intensas e a inundação do rio Taquari destruíram casas e comércios. O encarregado de uma empresa de couro, Diego Machado, conta que a sede foi destruída. Literalmente juntando os cacos, vendo o que sobrou, o que pode ser aproveitado. Uma parte da estrutura foi destruída, máquinas foram embora, couro, que é a nossa matéria-prima, foi embora. Mas o importante é a união dos nossos funcionários, da nossa direção, e vamos reconstruir Mussum. Até o salão paroquial e comunitário de Mussum, que sempre escapou das inundações, foi tomado pela água, como relata o padre Alberto Tremea. A paróquia cedeu para acolher os desabrigados possíveis com seus móveis, utensílios, e a água deu quase 3 metros no interior do salão. Foi tudo perdido, todos os utensílios e móveis. O padre Alberto conta que a igreja e o centro paroquial estão lotados de doações de roupas, alimentos, água, produtos de higiene e limpeza. O local também está acolhendo quem vai à cidade ajudar na recuperação. Gente chega
chegando de todos os recantos querendo ajudar. Máquinas de todos os municípios da região, caminhões recolhendo os entulhos, abrindo as ruas, tentando fazer alguma coisa para que aos poucos a cidade volte a uma, entre aspas, normalidade. Nesse sábado aconteceu em Vespasiano Correia o velório coletivo de 9 moradores de Mussum que morreram por causa da inundação. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. 11h35, eu vou um rápido intervalo, volto já com a área policial aqui no programa Direto ao Ponto. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. 11h37 de volta aqui dentro do nosso programa, até meio-dia, direto ao ponto aqui pela sua CN Mix, levando a informação. Agora a gente vai trazer as informações da área policial, que aconteceu de ontem para hoje, final de semana, aqui no batalhão, 7º Batalhão de Polícia, que faz aqui, portanto, a região de Crateús, Sertões de Crateús. Ontem, por volta das 9h30, o policiamento do destacamento de Tamboril soube através da própria imprensa que houve um acidente de trânsito de natureza grave na CE, trecho que liga a localidade de Cruzetinha a Holanda, zona rural, portanto, de Tamboril. E que o sinistro envolveu uma Hilux e uma motocicleta, tendo o condutor da motocicleta sofrido fraturas expostas no joelho esquerdo, sendo socorrido para o hospital de Catunda por uma ambulância que passava no local. A PM local não foi acionada ou informada para comparecer ao local aí, portanto, e salientar ainda que pelo fato de não ter sido acionado no momento da ocorrência, não foi possível coletar maiores detalhes. A vítima foi transferida para o Hospital de Tamboril e em seguida para o Hospital São Lucas da cidade de Crateús. A vítima foi Francisco das Chagas dos Santos Silva Bonfim. O mesmo é nascido em 2004, natural de Tamboril, profissão agricultor, estado civil solteiro, residente na rua Demétrio de Souza, bairro Monte Azul, portanto, na cidade de Tamboril. Onze horas 40 minutos, 11h40, ainda ontem, por volta das 18h40, na CE 187, Sucesso, Crateús, houve uma colisão de uma motocicleta Honda Bros
cor branca, de placa PMC 6C34, conduzida por uma pessoa que vinha no sentido Sucesso a Crateús, a qual colidiu com um senhor que vinha trafegando em uma bicicleta e vinha no sentido contrário do condutor da motocicleta, que o senhor da bicicleta não tinha nenhuma identificação e aparentava ter idade em torno de 60 anos. O mesmo foi socorrido pelo SAMU. O condutor da motocicleta foi socorrido por seu irmão para o hospital de Crateús, aparentemente apenas com escoriações, portanto, pelo corpo. Ainda ontem, por volta das 20h30, a composição da Polícia Militar foi acionada via Copom para uma ocorrência onde uma senhora da localidade de Pesqueira, próxima ali a Ibiapaba, havia sido agredido por seu companheiro com uma pá e que o mesmo estava embriagado. A vítima se encontrava na UPA. A composição se deslocou até a localidade e encontrou o acusado em sua casa. Foi dado voz de prisão e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Portanto, aí, mais uma ocorrência. Por volta das 20h20, foram acionados via 190 pelo frentista do posto Canto do Petróleo, de nome Gislândio Carvalho de Araújo, e ele informou que um homem embriagado estacionou o veículo de marca Costa, de cor preta, de placa OCK 4C52, próximo às bombas do abastecimento, e estava impossibilitando o fluxo de veículos de clientes do posto. De imediato, os policiais, sargento e cabo foram acionados e, chegando ao local, constataram a veracidade da denúncia. Foi indicado ainda, através do frentista, onde estaria o proprietário, e esse se encontrava em um bar ao lado do posto. É brincadeira, né? Sendo assim, os policiais o chamaram até a viatura para saber se o veículo era de sua propriedade. O homem se identificou como Leonardo, residente na cidade de Ipueiras, e foi indagado se o carro seria de sua propriedade. O carro estava atrapalhando o fluxo de clientes do posto, então Leonardo afirmou que ninguém tiraria o carro do local. Diante do fato, foi dado voz de prisão a Leonardo, que começou a desferir chutes no xadrez da viatura, tendo danificado a tela de proteção do xadrez, tendo amassado e quebrado arrebites de sustentação, proferido ameaças de xingamento contra a composição policial. Portanto, aí, informa ainda que, diante das informações de que o indivíduo de nome Francisco Enio Carlos Pinto Martins, vulgo Enio, estaria como um dos principais responsáveis pelo tráfico de droga no bairro Pereiros. Realizamos patrulhamento na CE 366, que liga a sede do município do distrito de Riacho das Pedras, quando nas proximidades da localidade de Boa Vista dos Mirandas, avistamos ele e realizamos a abordagem ao mesmo, que, ao ser questionado sobre as informações e denúncias supracitado, mesmo relatou que teria deixado a arma de fogo e uma certa quantidade de drogas, né, aí guardado, material ilícito. Aí, ou seja, na rua Isabel Muniz, suspeito percebeu a aproximação da composição e tentou ainda se evadir antes da chegada, portanto, aí do policiamento. Isso tudo. Foi feito um cerco no local, já que o mesmo aí correu em direção ao matagal, e logrando isso, ao abordar o suspeito, que ainda foi questionado sobre o material que estava portando, apontou ainda o local que tinha jogado, sendo encontrada a referida sacola. Nela continha várias pedras de crack, uma balança de precisão, embalagens plásticas e uma pistola beretta, modelo 650, calibre 6.35, com uma munição intacta e uma certa quantidade de dinheiro, tendo o mesmo relatado que seria de Enio. Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Sobral para os procedimentos cabíveis. Basicamente essas informações aí da área policial, até bastante tranquila aqui na nossa região. Mais informações
A gente retorna e traz aqui dentro da programação da sua CN Mix. 11h45, são 11h45, trazendo mais informações para você que está acompanhando o nosso programa. A gente traz agora uma entrevista feita aí com o prefeito de Encantado, ali no Rio Grande do Sul, que fala da destruição após as chuvas e ciclone naquela região. Quase 1/5 da população de Encantado, no Rio Grande do Sul, está fora de casa depois das chuvas intensas e da inundação do rio Taquari, causadas pelo ciclone que atingiu o sul do país no dia 4 de setembro. Todas as casas ficaram sem energia elétrica e água potável. Foram 3 dias sem sinal de internet ou celular. O município fica a aproximadamente 150 quilômetros de Porto Alegre e tem 23 mil habitantes. O prefeito Jonas Calvi conversou com a Rádio Nacional, falou sobre a destruição causada pelo fenômeno e deu detalhes dos trabalhos de recuperação. Prefeito, como é que está a situação da cidade nesse momento? Bom, hoje nós estamos bem melhor do que ontem, né? Porque a gente começa a avaliar melhor os acontecimentos, né? Cada dia que vai amanhecendo, a gente vai tendo a real situação de todos os acontecimentos, né? E a cada momento vem uma situação nova, né? Uma outra situação que a gente precisa atacar também, tá? Encantado, graças a Deus, é uma cidade que nós conseguimos mais rápido, né? Ter a retomada da energia, das comunicações, né? Nós passamos aí 2 dias, quase 3 dias incomunicáveis, né? Sem sinal de internet, sem sinal de celular, e isso acabou nos dificultando muito, né? As nossas ações. Mas Encantado é uma cidade que já ocorreram em outros momentos enchente, tá? E a enchente para nós aqui eleva o rio, né? Nós temos o rio Taquari, ela eleva o rio Taquari, tem uma certa correnteza e assim vai passando, né? Tem algumas casas que são inundadas. Mas esse episódio, esse fenômeno que aconteceu não é uma enchente, isso aqui foi um desastre, porque ele varreu praticamente todas essas localidades, tá? Então, nesse momento a gente continua, né? Passamos as fases de, no primeiro momento, tirar as pessoas das residências, acomodar as pessoas, a alimentação, né? Que recebemos muitos donativos, e agora é a fase de limpar as ruas, né? Continuamos limpando ruas, limpando as casas, tá? Conforme eu comentei antes, Encantado está servindo de base, né? Nós estamos aqui com Secretaria de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, Defesa Nacional, Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Atuando aqui dentro do Centro Administrativo Municipal de Encantado, tá? Dando suporte para as cidades de Mussum e de Roca Salles também, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje de manhã, só agora na parte da manhã, nós já deslocamos de Encantado os voluntários que vieram de vários outros estados, cidades do Rio Grande do Sul, vieram até Encantado, aqui montamos o cadastro e conduzimos eles até Roca e Mussum, porque não tem acesso, né? O acesso está obstruído em muitos pontos para chegar em Roca Salles e para chegar em Mussum, que são as nossas cidades vizinhas que também foram afetadas. Em termos de infraestrutura, qual que foi o impacto da água ali nas moradias, no comércio? Não, 100%. Energia elétrica e água, 100% do município foram atingidos. Isso não teve uma residência do município de Encantado, mesmo as que não foram atingidas pela essa catástrofe, né, foram impactadas pela falta de energia e pela falta de água. Ainda, né, nós estamos aqui no Centro Administrativo Municipal, que é no centro da cidade, ainda nós estamos, a água retorna, falha um pouco, né, e vai voltando. A energia elétrica, nós temos ela em Encantado em torno de 70%, 80% praticamente restabelecida, né? Essa é a nossa condição atual. Tá certo. Quantas pessoas na cidade aí tiveram que sair de casa, que estão abrigadas hoje? Em torno de 4.500 pessoas. E o município tem quantos moradores? 23 mil habitantes. Então quase um quinto aí da população. Isso. Tá certo. E como é que está o trabalho aí de recuperação dos imóveis, da limpeza da cidade? Como é que está caminhando isso? Isso nós estamos direto, né, fazendo essa limpeza das ruas, né? A própria população está tirando os móveis que foram danificados dentro de casa, e a gente passa com os caminhões, não só os caminhões de Encantado, que a gente recebeu vários outros equipamentos, né, do próprio Exército também trouxe equipamentos para fazer a limpeza das ruas, né? Então,
agora é a fase de desobstruir, limpar as casas, né, e limpar as ruas de uma forma geral, porque tem muita lama, né, além de utensílios, né, sofá, cama, roupeiro, enfim, essas coisas que dentro da residência que estão espalhados para tudo que é lugar, fazer esse recolhimento desses entulhos aí também. Certo. E como é que está o contato de vocês com os governos estadual e federal e no apoio nesse trabalho aí? Como é que está sendo isso? Oferecimento de recursos também, como é que está isso? Sim, nós estamos bem alinhados com isso, tá? Como eu comentei, nós temos a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que está aqui encantado. Nós temos a Defesa Nacional, que está aqui, até para auxiliar nós, prefeitos, né? Nesse momento aqui, porque estamos todos empenhados em resolver as situações dos nossos municípios, né? De tentar trazer essa normalidade, mas a gente sabe o quanto também que nós precisamos nos dedicar para fazer essa parte mais burocrática de levantamento de dados, né? Até levantamentos fotográficos, e identificar os nossos prédios públicos, as nossas escolas, os postos de saúde, né? E as residências que foram atingidas, para que a gente possa estar habilitado para receber os recursos, né, que porventura possam vir. A informação que nós temos tanto do governo do Estado do Rio Grande do Sul, com o governador Eduardo Leite, que inclusive tem previsão de vir para Encantado no dia de hoje, tá? Também conversamos com o ministro Pimenta e o ministro Góes, tá? E tem a previsão do vice-presidente, né, que presidente em exercício, estar em Encantado, estar na região no dia da manhã, tá? A princípio está sendo bem encaminhado, a gente está recebendo muita solidariedade, muito apoio, tanto do governo do Estado do Rio Grande do Sul, como o governo federal também. O município precisa de doações? Nesse momento nós precisamos de voluntários, tá, para ajudar na limpeza da cidade, tá? Nós precisamos e as doações nós estamos pedindo para que sejam concentradas nas contas das entidades que estão fazendo o recolhimento através de PIX, né, de doação financeira. Então, se tu puder já divulgar as contas, né, que estão no site do município, e até posso deixar já aqui para ti, a Associação Cultural Encantado, tá? Que é a associação aqui do município que está fazendo essa arrecadação via PIX. E o PIX é o CNPJ, vou deixar aqui 11 330 190 0001-21, tá? A Associação Cultural Encantado. E também aproveitar para pedir que as pessoas que possam fazer essa doação tenham um pouco de cuidado para se certificar a entidade que vai fazer essa doação. Tá? A gente sabe que nesse momento algumas pessoas ainda acabam se usufruindo, né, da situação alheia para criar alguns outros números aí para que possam ser beneficiados indevidamente. Tá? A gente está anunciando nas redes sociais do município, nas minhas redes sociais também, as entidades que estão habilitadas, né, a receberem esses valores para que depois a gente possa fazer a condução e repasse para quem realmente precisa. Legal. E como que está a situação da chuva e do nível do Rio Taquari hoje? Não, o nível do rio baixou, né? Ele está quase na sua normalidade, tá? Mas tem muita instabilidade. Há pouco estava chovendo aqui em Encantado novamente, agora parou, né? Mas a previsão é de mais chuva, não só em Encantado, mas na nossa região aqui também. Certo. E só para um relato mesmo, como é que foi a chegada da água a Encantado? Foi muito rápido, encheu muito rápido? Como é que foi? Foi algo assustador, tá? A impotência e a incapacidade nossa foi algo assim inexplicável. Nós estávamos lá no Parque João Batista Marquês, onde a gente estava recolhendo, e a gente recolhendo, né, as pessoas, os móveis, e levando lá no Parque João Batista Marquês, onde tem o maior número de pessoas lá que estão desalojadas e estão lá. Mas é algo assustador, incompreensível aquele momento. Só quem realmente passou, porque as pessoas ligavam, prefeito, eu estou aqui, tem situações de pessoas sem telhado, tem 3 pessoas que ficaram abraçadas em um poste de energia elétrica mais de 8 horas até serem recolhidas. Então, assim, é uma cena horrível e de uma impotência que as pessoas ligavam para nós, a gente não conseguia fazer, a correnteza do rio estava muito forte, mas é isso aí, né? Agora passou esse momento, passou essa fase,
e o momento agora é de reconstrução e de agradecimento a todas as pessoas que estão vindo para Encantado, para Roca Salles e para Mussum, nos ajudando e nos auxiliando. Certo. Um último comentário, uma última mensagem que eu gostaria de passar para a população de Encantado? Para a população de Encantado é dizer que nós vamos passar por essa grande dificuldade também. Nós somos uma comunidade empreendedora, uma comunidade que trabalha muito, que tem grandes empresas, e eu tenho certeza absoluta, com a proteção do nosso Cristo protetor, que nós vamos sair dessa, como saímos de tantas outras, todos nós juntos e cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir passar por essa grande catástrofe. Tá certo, prefeito. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Fica o desejo aí para vocês conseguirem se recuperar o mais rápido possível. Agradeço e estamos sempre à disposição. Eu conversei com o prefeito de Encantado, no Rio Grande do Sul, Jonas Calvi, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Valeu, Gabriel. Obrigado por essas informações. Belíssima reportagem feita aí com esse prefeito, né, dessa cidade, que está sentindo na pele, juntamente com a população, né, essa tragédia ali no Rio Grande do Sul, né, que infelizmente aí, né, está aí prejudicando a várias pessoas, não só as que moram naquela região, mas as que se compadecem, né, com o que está acontecendo nesse momento. São 11h56, 11h56, vamos falar de esporte, vamos trazer aí as informações, vamos conferir os resultados dos jogos de futebol nesse domingo. A data FIFA está aí, mas não parou o futebol brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, o Atlético Goianiense venceu ao Juventude 3-0. O CRB goleou o líder Vitória por 6-0. Série C, segunda fase, o Operário venceu o São José 2-0. O Volta Redonda bateu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Série D do Campeonato Brasileiro, definidos os finalistas, a Ferroviária voltou a vencer o Atlético, desta vez por 2-1. Está na decisão o time paulista e vai enfrentar o Ferroviário do Ceará, que venceu o Caxias por 1-0 no agregado. Portanto, teremos a final Ferroviária de São Paulo e Ferroviário do Ceará. Brasileirão feminino, o Corinthians bateu a Ferroviária por 2-1 e mais uma vez ficou com o título brasileiro. Na Europa, eliminatórias para a Eurocopa, tivemos entre os principais jogos a Dinamarca vencendo a Finlândia por 1-0, Montenegro batendo a Bulgária 2-1, a Albânia vencendo a Polônia 2-0, a Holanda vencendo a Irlanda 2-1 e a Sérvia passando pela Lituânia por 3-1. Falando do tênis, US Open aberto dos Estados Unidos, o sérvio Novak Djokovic venceu o russo Daniil Medvedev por 3-0. No basquete, a decisão, a Alemanha venceu a Sérvia 83-77 e ficou com o título do Mundial. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Obrigado, Bruno, por essas informações. Falando ainda do esporte, o que ainda está repercutindo bastante. E falando, né, também que, né, o próximo jogo agora do Brasil será contra o Peru e vamos esperar que a seleção tenha um bom rendimento como teve contra a Bolívia. O Antony, né, que agora está jogando no Manchester United e que inclusive foi cortado pela seleção brasileira até para preservar o jogador e também, né, tudo que está em volta aí nesse exato momento de acusação, né, de agressão aí à sua ex-namorada, namorada, enfim, repercutiu tanto que o mesmo também agora está, eu não vou me dizer suspenso, mas aí deu uma pausa, inclusive na carreira lá no Manchester, isso acordado com os próprios dirigentes. Então, nem para queimar mais ainda o jogador, já pensou em entrar em campo e acontecer algo, né, e também não manchar a imagem, acredito eu, do próprio time. Aí entraram em acordo eles para que o mesmo tivesse uma espécie de não é suspensão, é como umas férias forçadas, né? Podemos dizer umas férias forçadas, mas que mesmo assim vai continuar recebendo, lógico, né? Até, acredito que baixar essa poeira ou resolver aí esse assunto com relação aí a essa, né, denúncia de agressão contra aí a sua ex-namorada. 11h59, nós vamos ficando por aqui. Mais um programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. A comunicação e mixagens
desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, prometendo voltar amanhã a partir das 10 horas em mais um programa aqui pela nossa programação. A todos um abraço, a gente promete voltar amanhã com mais um Direto ao Ponto. Bom dia!